Se você está aqui, assistindo a este vídeo, é porque uma pergunta te assombra todas as noites, toda madrugada, quando você fica olhando para o teto. Será que estou exagerando? Será que o problema sou eu? Será que estou pedindo demais? E eu vou te responder agora mesmo, olhando nos seus olhos através desta tela. Não, você não está. O que você sente é real. O vazio que tomou conta do seu peito é real. A solidão que você carrega mesmo estando ao lado dele todas as noites é real. A sensação de que você está gritando no vazio é real. E sabe o que mais é real? O título deste vídeo. Você ainda espera ele acordar? Ele já acordou e escolheu continuar assim. Eu sei que essa frase machuca. Eu sei que você queria que eu dissesse outra coisa. Que ele só está passando por uma fase difícil, que ele só precisa de um tempo, que vocês podem conversar e resolver isso. Mas a verdade é que você já tentou conversar várias vezes. E cada tentativa foi como falar com uma parede que te responde com monossílabos. Eu sei que dói ouvir isso. Eu sei que tem uma parte de você que ainda alimenta uma esperança pequenina, escondida no fundo do coração, de que existe uma versão melhor dele esperando para aparecer. Que talvez amanhã ele acorde e seja diferente. Que talvez amanhã ele vá te olhar nos olhos de verdade, te perguntar como foi seu dia e realmente querer ouvir a resposta. Não só fazer a pergunta automática enquanto mexe no celular. Que talvez ele vá te abraçar sem que você precise pedir, implorar ou fazer drama. Que talvez ele vá lembrar do seu aniversário sem você ter que dar dicas por 3 semanas seguidas, sem você ter que praticamente desenhar na parede. Mas enquanto você está aqui, procurando respostas na internet, tentando entender se o que você vive é normal ou se você está sendo uma mulher exigente demais, dramática demais, carente demais, ele está lá. Ele está confortável na rotina que vocês criaram, uma rotina onde você faz todo o trabalho emocional da relação, uma rotina onde você é a única que se preocupa se vocês estão bem, se vocês estão felizes, se vocês ainda têm alguma coisa em comum além das contas para pagar e a cama para dividir. Uma rotina onde você carrega sozinha o peso de manter tudo funcionando, de manter a ilusão de que vocês são um casal, de fingir que existe amor onde só existe hábito. E sabe o que é pior? Ele nem percebe que você está sofrendo. Ele nem nota que você mudou, que você parou de sorrir quando ele chega em casa, que você para de falar no meio da frase quando percebe que ele não está prestando atenção, que você chora no banho para ninguém ouvir. Ele não percebe porque para ele vocês estão bem, as contas estão em dia, a casa está funcionando, vocês não brigam, muito porque você parou de reclamar. Para ele, isso é sucesso. E hoje eu preciso te contar uma verdade que ninguém teve coragem de te falar ainda. Uma verdade que suas amigas casadas não falam porque estão vivendo a mesma coisa. Uma verdade que sua mãe não fala porque ela foi ensinada que mulher aguenta. Uma verdade que a sociedade não fala porque é mais fácil culpar você por ser exigente do que admitir que criamos uma geração de homens emocionalmente mortos. A verdade é esta. Você não está em um relacionamento difícil que vai melhorar com o tempo. Você não está passando por uma fase ruim que vai passar. Você está em um relacionamento que já morreu e você é a única que ainda está tentando ressuscitá-lo. Você é a única que ainda está aplicando respiração boca a boca em algo que não tem mais vida. Você está fazendo força para 2 pessoas. Você está amando por 2, você está sentindo por 2, e isso não é amor, isso é codependência emocional, e você não precisa provar que sofreu o suficiente para merecer dignidade. Deixa eu te contar sobre a Mariana. Esse não é o nome real dela, claro, mas a história é verdadeira. Ela tem 34 anos, 2 filhos de 8 e 5 anos, casada há 8 anos com o João, vamos chamá-lo assim,
No papel, tudo perfeito. Casa bonita num bairro de classe média, marido engenheiro que trabalha numa multinacional, família aparentemente estruturada, férias na praia todo ano, foto sorrindo no Instagram no Dia dos Namorados. Mas quando ela me escreveu, depois de meses guardando tudo para si, foi isso que ela desabafou, e eu vou ler exatamente como ela escreveu, porque as palavras dela vão chegar em você como um soco no estômago. Doutora, eu acordo todo dia me sentindo invisível, literalmente invisível. Ele não me vê. Posso estar chorando na cozinha lavando a louça, e ele passa por mim para pegar uma água na geladeira, como se eu fosse um móvel, uma parte da decoração. Às vezes eu testo, fico 2 dias sem falar com ele direito para ver se ele percebe que algo está errado. Não percebe. Posso mudar o corte de cabelo drasticamente, usar uma roupa diferente, tentar iniciar uma conversa sobre qualquer coisa que não seja logística da casa ou dos filhos, é como falar com uma parede. Ele responde o básico, sempre olhando para o celular, sempre com pressa para ir para outro cômodo, para ver televisão, para resolver alguma coisa no computador, sempre ocupado demais para me ver, mas nunca ocupado demais para que eu resolva tudo o que ele precisa. O pior é que ele não é cruel comigo, não grita, não me xinga, não me proíbe de nada, não me controla. Ele só não está aqui, não está presente. É como viver com um fantasma que divide as contas comigo e às vezes divide a cama também. E quando eu tentei conversar sobre isso, sentei com ele numa noite, disse que precisava que a gente conversasse, que eu estava me sentindo sozinha no nosso casamento. Sabe o que ele disse? Mariana, você reclama de tudo. Eu trabalho o dia inteiro para sustentar esta casa. Chego cansado, quero descansar. E você fica enchendo o saco com essas neuroses suas. A gente está bem, você que fica inventando o problema, como se o problema fosse eu querer existir para ele, como se querer ser vista pelo meu próprio marido fosse neurose. Eu me sinto completamente louca, porque no grupo do WhatsApp da família, quando alguém pergunta como a gente está, eu respondo que estamos bem, que está tudo ótimo, porque tecnicamente está, né? Não brigamos, porque eu parei de brigar. Não nos maltratamos, porque ele nem me vê o suficiente para me maltratar. Ele não me trai, pelo menos acho que não, porque ele mal consegue olhar para mim. Imagine para outra mulher, mas eu estou morrendo por dentro. Estou desaparecendo um pouco a cada dia, virando um fantasma na minha própria vida e ninguém percebe, nem ele, principalmente ele. Doutora, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei se sou bonita, se sou inteligente, se sou interessante, porque para o único homem que deveria me amar, eu sou nada. Eu sou funcional. Eu sirvo para lavar, passar, cozinhar, cuidar das crianças, transar quando ele quer, mas eu não existo como pessoa. E o pior é que não consigo nem ficar com raiva direito, porque ele não faz nada de errado. Ele só não me ama, e isso não é crime, né? Esse não é um caso raro. Essa não é uma situação isolada de uma mulher problemática ou exigente demais. É o retrato silencioso e doloroso de milhares de casamentos que parecem perfeitos quando você olha de fora. Tem casa, tem carro, tem filhos, tem estabilidade, mas estão completamente mortos por dentro. São cemitérios emocionais onde uma pessoa ainda está viva e a outra é um morto-vivo ambulante. E sabe qual é o mais triste? Essas mulheres se sentem culpadas por sofrer, se sentem egoístas por querer mais, se sentem erradas por não conseguir se contentar com o pelo menos ele não me bate, pelo menos ele não me trai, pelo menos ele paga as contas, como se amor fosse apenas sobre não ser agredida, como se casamento fosse apenas uma sociedade comercial para dividir despesas e criar filhos. O que a Mariana está vivendo tem nome na psicologia, e eu vou dar nome aos bois agora, porque dar nome ao sofrimento é o primeiro passo para se libertar dele. O nome é abandono emocional, indiferença afetiva, negligência emocional, violência psicológica por omissão. E sim, isso é uma forma de violência doméstica, uma violência silenciosa, invisível, que não deixa marca no corpo, mas destrói a alma, tanto quanto qualquer agressão física. Porque
porque não é sobre ele te xingar ou te bater, não é sobre ele te controlar ou te proibir de sair, é sobre algo muito mais sutil e por isso mesmo muito mais devastador, é sobre ele simplesmente não te ver, é sobre você ter se tornado transparente na sua própria casa, na sua própria vida, no seu próprio relacionamento. É sobre você gritar em silêncio e ninguém escutar, nem mesmo o homem que dorme ao seu lado todas as noites. É sobre você estar emocionalmente faminta, sedenta, desnutrida em um relacionamento que deveria te nutrir, te sustentar, te fazer florescer. É como morrer de sede ao lado de um poço. O poço está ali, tem água lá dentro, mas está lacrado e você não consegue abrir. E pior, o dono do poço nem percebe que você está morrendo de sede. E o que mais dói é que ninguém valida esse sofrimento. Ninguém reconhece essa dor, porque ele não te trai, então você não tem motivo para reclamar. Porque ele não te maltrata com palavras ou agressões, então você deveria ser grata. Porque ele paga as contas, então vocês têm um bom casamento. Porque vocês não brigam, já que você parou de tentar, então está tudo bem. Mas você sabe lá no fundo que ter um teto e contas em dia não é sinônimo de ter um lar. Você sabe que dividir uma cama não é sinônimo de intimidade. Você sabe que viver na mesma casa não é sinônimo de viver junto. Você sabe que não brigar não significa estar em paz. Às vezes significa apenas que uma pessoa desistiu de lutar. Ele não precisa te maltratar para te destruir. Ele só precisa deixar de te ver. Ele só precisa te tratar como mobília da casa, útil, necessária, mas sem vida própria. Agora eu preciso que você pare de se enganar por um minuto. Pare de justificar, pare de encontrar desculpas, pare de alimentar a esperança de que as coisas vão mudar. Você ainda acredita que ele vai acordar um dia e perceber que tem uma mulher incrível do lado dele? Mentira. Ele já acordou. Todo santo dia ele acorda e todo santo dia ele escolhe continuar assim. Ele acordou quando você tentou conversar com ele 3 meses atrás e ele mudou o assunto. Ele acordou quando você parou de tentar e ele nem notou. Ele acordou quando você chorou sozinha no banheiro e ele não perguntou por que seus olhos estavam vermelhos. Ele acordou em cada aniversário que passou despercebido, em cada "eu te amo" que você disse e ele respondeu com um resmungo. Ele não está dormindo, ele não está distraído. Ele não está passando por uma fase difícil. Ele simplesmente não te quer. Não da forma que você merece ser querida. Não da forma que uma mulher deve ser amada pelo homem que escolheu para dividir a vida. E você não está esperando ele melhorar. Você não está esperando ele mudar. Você está esperando um milagre. Mas antes de você pensar que ele é um monstro, deixa eu te explicar uma coisa. A maioria desses homens não acordou um dia e decidiu ser frio. Eles foram moldados assim. Muitos cresceram em famílias onde demonstrar afeto era sinal de fraqueza, onde homem que chora é afeminado, onde pai não abraça filho depois dos 5 anos de idade. Talvez ele tenha tido um pai ausente que só aparecia para cobrar notas ou dar broncas. Talvez tenha tido uma mãe controladora que fazia tudo por ele e nunca o ensinou a cuidar de outra pessoa. Talvez tenha crescido acreditando que o papel do homem é apenas trabalhar e pagar contas e que todo o resto, os sentimentos, as conversas, a conexão emocional é coisa de mulher. Muitos desses homens foram ensinados que amar é prover, que se eles pagam as contas e não traem, eles já estão cumprindo o papel deles. Eles genuinamente não entendem que você precisa de mais do que segurança financeira. Eles foram criados numa lógica onde homem não precisa ser emotivamente presente, só precisa ser responsável. E quando isso se junta com uma sociedade que ainda romantiza o homem durão, o homem que não se abre, você tem uma geração de homens emocionalmente analfabetos. Homens que sabem dirigir, trabalhar, consertar um chuveiro, mas que não sabem como perguntar para a própria mulher como ela se sente. Não estou desculpando ele, estou explicando.
Porque entender a origem do problema não muda o fato de que você está sofrendo. Entender por que ele é assim não vai fazer você se sentir menos sozinha, não vai fazer suas lágrimas secarem, não vai fazer você se sentir vista, amada, importante. Agora vamos falar de você. Porque enquanto ele foi condicionado a não sentir, você foi condicionada a aguentar tudo. Desde pequena te ensinaram que mulher forte não desiste, que casamento é para sempre, que você tem que segurar a família, que se o relacionamento não dá certo, a culpa é sua, porque você não soube segurar seu homem. Te ensinaram que você tem que ser compreensiva quando ele está estressado, que você tem que dar espaço quando ele precisa, que você não pode exigir demais, que homem é assim mesmo, que depois de um tempo todo o casamento esfria, que você tem que ser realista e não esperar um conto de fadas. E sabe o que acontece? Você passa a vida inteira diminuindo suas necessidades emocionais para caber no pouco que ele oferece. Você se convence de que pedir atenção é ser carente, que querer conversar é ser chata, que precisar de afeto é ser dramática. Você foi ensinada a ser grata por migalhas, a agradecer quando ele te ouve por 5 minutos sem olhar o celular, a ficar feliz quando ele lembra do seu aniversário, a comemorar quando ele te abraça sem você pedir. Você foi ensinada a comemorar o mínimo como se fosse o máximo, e enquanto você se contorce para caber nesse relacionamento que não te cabe, ele continua confortável, porque para ele vocês estão bem, as contas estão pagas, a casa está funcionando, não tem briga, mission accomplished. Ele não entende que você está morrendo de sede ao lado dele. O problema não é só individual, é cultural, é sistêmico. Vivemos numa sociedade que ainda espera que a mulher seja a responsável emocional da família, que ela seja a que cuida, a que lembra, a que organiza, a que mantém todos unidos. E quando ela falha nesse papel, quando ela surta, quando ela reclama, quando ela não consegue mais segurar tudo sozinha, ela é vista como problemática. Agora eu vou te dar 5 sinais práticos para você identificar se está vivendo isso. E quero que você seja honesta consigo mesma. Não justifique, não relativize, apenas reconheça. Primeiro sinal, você se sente invisível na sua própria casa. Você pode estar ali falando, chorando, rindo, e é como se você não existisse. Ele não te vê, não te ouve de verdade, não registra suas emoções. Você sente que poderia sair de casa por uma semana e ele só perceberia quando acabasse a comida na geladeira. Segundo sinal, você parou de compartilhar coisas importantes com ele. Não conta mais sobre seu trabalho, sobre suas amigas, sobre seus medos, seus sonhos, porque você já aprendeu que ele não vai se interessar. Você já aprendeu que ele vai te ouvir com cara de paisagem ou mudar de assunto, então você guarda tudo para si. Terceiro sinal. A intimidade física se tornou mecânica ou simplesmente desapareceu. Não estou falando só de sexo. Estou falando de carinho, de abraços espontâneos, de beijos que não são apenas cumprimento. Vocês podem transar, mas não fazem amor. Vocês podem se tocar, mas não se conectam. Quarto sinal. Você faz todo o trabalho emocional do relacionamento. Você que lembra das datas importantes. Você que planeja os programas. Você que puxa assunto, você que tenta resolver os problemas. Se você parar de fazer isso, o relacionamento simplesmente para de acontecer, como se ele não tivesse autonomia emocional nenhuma. Quinto sinal, você se sente mais sozinha estando com ele do que quando está realmente sozinha, porque quando você está sozinha, você tem a si mesma, mas quando está com ele, você tem a expectativa de conexão e recebe o vazio, e isso dói muito mais do que a solidão literal. Se você se identificou com 3 ou mais desses sinais, você não está exagerando, você não está pedindo demais, você não está sendo dramática, você está em um casamento que já morreu e você ainda está enterrada nele. Deixa eu te contar uma história. Imagine um casal de bonecos de topo de bolo. Sabe aqueles que ficam em cima do bolo de casamento? Eles foram feitos para ficar lado a lado, olhando para a mesma direção, representando um futuro juntos. Mas com o tempo, um dos bonecos começou a afundar na massa do bolo. Lentamente,
imperceptivelmente. O outro continuou lá em cima, sorrindo, olhando para frente. E agora, quando alguém olha o bolo, vê apenas um boneco no topo. O outro está lá, mas enterrado até o pescoço. Ainda segura a mão do primeiro, mas ninguém consegue mais vê-la inteira. Ela grita, mas sua voz vem de dentro da massa, abafada, quase inaudível. O boneco que continua no topo não entende por que ela está reclamando. Afinal, eles ainda estão juntos, ainda estão no mesmo bolo, ainda estão de mãos dadas. Para ele, está tudo normal. Mas para ela, que está afundando, cada dia fica mais difícil respirar. Essa é você. Você é o boneco que está afundando. E ele é o que continua lá em cima, achando que está tudo bem porque vocês ainda estão tecnicamente juntos. Ele não percebe que você está desaparecendo. Ele não percebe que você não consegue mais respirar. E sabe qual é o ponto de virada? Sabe qual é o momento em que tudo muda? É agora. É quando você percebe que o pior já aconteceu. E não foi ele te trair, não foi ele te xingar, não foi ele te abandonar fisicamente. O pior foi você parar de se sentir importante. O pior foi você aceitar que ser ignorada é normal. O pior foi você se acostumar com as migalhas. Mas o fato de você estar aqui, assistindo a este vídeo, procurando respostas, significa que alguma coisa em você acordou. Significa que você ainda tem chama suficiente para questionar se isso é tudo o que você merece. E eu vou te responder: não é. Você não nasceu para ser coadjuvante na sua própria vida. Você não veio ao mundo para ser um fantasma que arruma a casa e esquenta a cama de um homem que nem sabe que você existe. Você não está aqui para ser conveniente, para ser cômoda, para ser ignorada. Agora eu preciso ser realista com você sobre uma coisa: ele não vai mudar. Não por amor, não por terapia, não por você sofrer mais. Homens emocionalmente mortos não ressuscitam por insistência. Eles não acordam um dia e decidem virar príncipes encantados. Você pode chorar mais, pode explicar melhor, pode ser mais compreensiva, pode dar mais espaço, pode tentar ser a mulher perfeita. Nada disso vai fazer ele te ver, porque o problema não é você não ser suficiente. O problema é que para ele, você já é suficiente demais. Suficiente para limpar a casa, cuidar dos filhos, dividir as contas, esquentar a cama dele quando ele quer. Você já faz tudo o que ele precisa que você faça. Por que ele mudaria? E eu sei que é difícil aceitar isso. Eu sei que você investiu tanto tempo, tanto amor, tanta esperança nesse relacionamento que a ideia de desistir parece um desperdício. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto mais você vai investir em algo que não te devolve nem juros, nem carinho, nem reconhecimento, você não está desistindo de um relacionamento. Você está parando de insistir em algo que nunca existiu de verdade. Você está parando de regar uma planta que já morreu há muito tempo, esperando que ela floresça. Chega de esperar que ele perceba seu valor. Chega de tentar provar que você merece atenção. Chega de diminuir quem você é para caber no pouco que ele oferece. Chega de viver pedindo permissão para existir no seu próprio relacionamento. Você não precisa de autorização de ninguém para sair de um túnel onde ninguém te vê. Você não precisa de uma razão boa o suficiente para os outros entenderem. Você não precisa esperar ele fazer algo terrível para você ter o direito de ir embora. Estar emocionalmente morta já é razão suficiente. E não, você não está sendo egoísta, não está sendo dramática, não está desistindo fácil. Você está escolhendo viver, está escolhendo ser vista, está escolhendo ser amada de verdade, nem que seja apenas por você mesma, porque no final das contas, melhor sozinha do que mal acompanhada não é só um ditado, é uma verdade libertadora. Melhor ter sua própria companhia, que te valoriza e te respeita, do que ter a companhia de alguém que te faz sentir sozinha. Chega de enterrar quem você é por um homem que nem sabe que você está ali. Se este vídeo tocou em você, se você reconheceu sua história aqui, eu preciso que você faça uma coisa: se inscreva neste canal, porque nos próximos vídeos nós vamos falar sobre como reconstruir sua autoestima depois de anos sendo invisível.
Vamos falar sobre como explicar para os filhos que às vezes o amor próprio exige coragem para recomeçar. E vamos falar sobre como identificar um homem que realmente te vê, que realmente te quer, que realmente sabe amar uma mulher, porque você merece mais do que existir, você merece viver, você merece ser amada com a mesma intensidade que você ama, você merece ser vista, ouvida, valorizada. E se o homem que está ao seu lado não consegue fazer isso, o problema não é você. O problema é que você está com o homem errado. E agora eu quero que você faça uma coisa. Comente aqui embaixo a frase: ele já acordou e escolheu continuar assim, se esse é o seu caso. Não precisa contar detalhes, não precisa se expor. Apenas escreva essa frase, porque você não está sozinha, e esse é o primeiro passo para ser vista. Se permitir reconhecer que o que você vive tem nome, tem solução, e não é culpa sua. Você não está exagerando, você está acordando, e acordar dói, mas é o primeiro passo para viver de verdade.